O Cadengue está ali, ainda na porta da delegacia. Há expectativa de que o delegado passe mais informações ainda hoje, Cadengue? Exatamente, Junina. A gente segue nessa cobertura, claro, não tem como não ser uma cobertura especial a respeito de um crime tão bárbaro, tão cruel que aconteceu aqui na capital federal. É importante trazer, viu? Até o momento, então, o Gideon Batista de Menezes, 55 anos, preso, e também Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos. Esses dois homens, então, foram presos na tarde dessa terça-feira. O Gideon ficou calado, não quis pronunciar, mas o Horácio, ele abriu tudo, ele contou. E a partir do depoimento dele, que foi fundamental, a polícia chegou, então, até esse desfecho. A principal suspeita que os mandantes do crime, então, seriam o sogro da cabeleireira Elisamar, o Marco Antônio Lopes, e também o marido dela, o Tiago Gabriel Belchior. Há poucos instantes, a Polícia Civil emitiu já um alerta com aquela informação que nós tínhamos sobre a prisão do homem de 34 anos, a terceira pessoa presa, ele que seria, então, o responsável por manter duas mulheres, a Renata, a sogra da Elisamar, e também a Gabriela, dentro desse cativeiro lá em Planaltina, na região do Vale do Amanhecer. É um crime terrível, a gente consegue lembrar aqui, só traçando um paralelo, de crimes que pararam o Brasil. Suzana Richthofen, o Lázaro, Marinésio, Elise Matsunaga, todos esses crimes envolvendo a morte de familiares, dos pais, do marido. Mas o crime cometido aqui, gente, é um assassinato em série. 6 pessoas, 3 adultas e 3 crianças. Crianças indefesas. Então, um crime muito cruel, muito bárbaro. E a gente está, claro, trabalhando junto com a polícia, acompanhando a investigação. E, por enquanto, 4 pessoas aí suspeitas que estão desaparecidas. Tanto o Tiago, o Marco Antônio e essas 2 mulheres. O Neila. Inclusive, o delegado, ontem na coletiva, você que está ligado, acompanhando o nosso DF no ar, a programação da Record, o delegado Ricardo Viana, ele falou sobre o envolvimento do Marco Antônio e também do Tiago, e também sobre essas 2 mulheres que poderiam ter participado do crime também. Vamos ouvir. Gideon e Horácio estavam no local do crime. A investigação colocou eles lá. Resta agora saber a participação de Marcos, Tiago, Cláudia e Ana, que, segundo eles, sabiam de toda a trama e arquitetaram tudo e ainda remuneraram eles. Nós temos indício, porque o dinheiro foi encontrado, nós temos indício que isso pode ser fidedigno, certo? Agora a investigação vai ter que continuar para localizar essas pessoas, verificar a veracidade dessa versão, porque a priori a gente estava trabalhando com os 2 mortos. Os 2, Marcos e Tiago, são também velhos conhecidos nossos, passagem por roubo de veículo. O Tiago estava com mandado de prisão em aberto, por isso que nós falamos, vislumbramos a participação dele, por ele não ter aparecido na delegacia. Então, assim, a investigação caminha no sentido de localizar essa pessoa e confirmar o que nos foi falado no interrogatório, qual seja, que eles arquitetaram toda essa trama desse hediondo, repugnante crime que aconteceu aqui na nossa região. Cadengue, a importância da imprensa numa hora dessa, divulgando nomes, fatos e fotos, faz com que as pessoas identifiquem, né? Essa mulher mora em algum lugar, tem vizinho, tem vizinhança, tem comunidade. Ah, mas é a mãe da fulana. Conhece mãe e filha, sabe onde faz a unha, qual que é o cabeleireiro. Então, numa hora dessa, as pessoas vão juntando pistas. Olha, não vejo elas em casa desde a quinta-feira da semana passada. E de detalhes em detalhes, a polícia vai conseguindo traçar as informações e trazer as respostas. Então, é muito importante que quem acompanha o nosso jornal agora, que está olhando as fotos, que conhece e que reconhece, possa trazer informações preciosas para a polícia, para poder identificar. Ao que tudo indica, você está vendo a imagem aí, o Marcos Antônio e o Tiago estão sendo acusados pelos presos de serem os mandantes do crime, mas não estariam sozinhos. Estariam com a amante do Marcos Antônio e com a filha dela, suposta amante, suposta filha. Gente, é tudo suposto. Não dá para cravar só com o depoimento de quem está preso. Isso tudo a gente está trazendo as informações que a polícia tem hoje e com o que ela está trabalhando. A partir das confirmações é que a história vem, né? Então a investigação está sendo feita, a gente vai acompanhar os detalhes, a gente vai trazer essas informações, a gente está em contato, inclusive, com a família das vítimas, e a gente só torce para que essas pessoas consigam manter a saúde mental
diante de toda essa investigação, porque se choca a todos nós que não conhecíamos a família, se nós ficamos de coração partido, imagina a família que está descobrindo essas informações e se doendo por dentro. Nossos mais sinceros sentimentos. Cadengue, é claro que a qualquer informação você vem aqui e chama a gente ao vivo. O delegado já chegou na 6ª DP? Não, né? A gente está aqui em frente à 6ª Delegacia de Polícia, movimentação dos agentes, o delegado ainda não chegou, lembrando que esse homem de 34 anos, a terceira pessoa envolvida no crime presa na noite dessa terça-feira, segue detido aqui na delegacia do Paranoá e vai ser ouvido novamente pelo delegado, vai tentar aí, claro, com depoimento à polícia, chegar a novas informações que possam levar aos mandantes, ao paradeiro tanto do Marcos Antônio quanto do Thiago Gabriel Belchior, e essas duas mulheres que seriam então a Cláudia, amante do Marcos Antônio, e também a filha dela, a Ana Beatriz. Uma história, como nós trouxemos desde o início, detalhe por detalhe, muito confusa também com esse depoimento, a confissão de um dos executores do crime, o Horácio, mas que a polícia está fechando o cerco. E tomara, eles querem, os policiais, uma força-tarefa, chegar à prisão, tanto do Marcos Antônio e do Thiago, se confirmar mesmo, ainda hoje, e é isso que a gente está acompanhando. Inclusive, Cadengue, o delegado fala também da participação dos envolvidos nos crimes e a gente vai ouvir agora. O que a gente te dá certeza é que 2 deles estavam. Essa versão chegou hoje dos 4 terem participado dos crimes. Os 4, que digo, o Thiago, marido de Elisamar e pai das crianças, foi no crime dela, junto com o pai. Segundo a versão dele. E no dia seguinte, o Marcos foi no crime da esposa dele com a filha, junto com o Thiago, que é filho dele, participaram também junto com o Gideon e Horácio. Olha, Nele, é o seguinte, a gente está aqui acompanhando que tem uma movimentação aqui na delegacia, mas não é o delegado não, viu? Porque muita gente está perguntando, mas espera aí, então no caso desses homens presos na prisão do Marcos Antônio, o que eles podem responder, gente? São tantos crimes praticados. O delegado falou sobre isso também, a gente vai ouvir. Como o fito foi exclusivamente patrimonial, eles foram autuados pelos crimes de extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado morte, podendo pegar uma pena de 24 a 30 anos de prisão. São primeiro e depois homicídio, não é isso, Cadengue? É isso mesmo. Primeiro a restrição e depois o homicídio. Porque a polícia, claro, a gente está trazendo informações, mas a todo instante, estou com o telefone na mão aqui, né, porque a gente está recebendo novidades dessa história. Porque até onde, só traçando novamente aquela linha do tempo, a informação que chegou pela confissão do Horácio é porque eles planejaram esse crime, queriam colocar a mão nesse dinheiro, pai e filho, Marcos Antônio e Thiago, de uma casa vendida em Santa Maria. Esse dinheiro estava com a Renata, a sogra da cabeleireira Elisamar. Então ofereceram 100 mil aos 2 assassinos executores, o Horácio e o Gideon, e na quinta-feira, primeiramente, então, eles armaram uma emboscada, o Thiago, o marido da Renata, levou ela até a casa aqui do Marcos Antônio, no Itapuã, e lá, então, teriam matado tanto ela quanto as 3 crianças asfixiadas. E depois de incendiar esse carro, eles, então, sequestraram a Renata também e a Gabriela, mãe e filha, sogra e cunhada da cabeleireira Elisamar. Ou seja, é uma linha do tempo. O depoimento desse homem que preso na noite dessa terça-feira é fundamental nessa história. Então você que está aí, não só no DF, na região do entorno, você que consegue assistir a Record TV também, na região de Minas Gerais, Palmital, Unai, em todas as cidades aqui que fecham fronteira, que fazem fronteira com a capital federal, 197, denuncie. A denúncia é fundamental para que a polícia possa chegar à prisão dos envolvidos ainda hoje. Ô, Cadengue, a gente está mostrando as imagens ali de um deles comprando gasolina no posto, né? Ele enche uns galões ali, já dá a ideia de que o crime foi premeditado. E um deles, inclusive, estava com a mão queimada. Quando chegou a foto, a gente achou que a algema teria machucado ele, mas não. A mão dele estava com sinais de queimadura, o que já mostra o envolvimento no crime. É deles dois os principais... Aí a imagem que eu falei. São deles dois os principais depoimentos até agora. É o que a polícia tem de mais concreto.
são os depoimentos das 3 pessoas que estão lá. Pelas informações que a gente tem, o Gideão, que era um dos funcionários do sogro, né, que teria encomendado toda essa história, tinha fluxo na família. Ele era alguém que a família conhecia. E, por incrível que pareça, foi o que se manteve mais calado até agora. Mas os outros 2 trouxeram muitas afirmações que levam a polícia a crer que o que eles disseram faz sentido e tem a ver. Eles falaram o seguinte: tinha interesse num dinheiro, primeiro forjaram um sequestro, né, da mãe e da filha, levaram ela para um cativeiro em Planaltina, ali de posse do celular de todo mundo, já monitorando essa situação. E outra coisa, indo para a delegacia para dizer que a turma estava desaparecida. Fazia parte do plano, segundo o delegado. Já a cabeleireira, ela foi para uma emboscada de outra maneira. Ele chamou a mãe para ir até a casa dele, a esposa para ir até a casa dele lá, e ela acabou aparecendo com as crianças e a história foi se desenrolando. Um estava com marcas de queimadura, então a polícia acredita que ele estava ali envolvido. Os outros não estavam machucados, mas a polícia acredita que estava todo mundo junto nessa história, né, Cadengue? Exatamente. A gente tem essas imagens agora do posto de gasolina que fica aqui no Paranoá. E, segundo informações da polícia, esse carro que aparece nas imagens seria o carro do Gideão. Mas quem desce para comprar a gasolina, quem estava no volante, era o Horácio, né? O Horácio Carlos Ferreira Barbosa. O Gideão foi quem a nossa equipe de reportagem, ontem a Jéssica Nascimento, a Polion, Noleto, todo mundo, eles flagraram sendo preso aqui na Santa Delegacia com a mão queimada. Esse é o Gideão Batista de Menezes, de 55 anos. E tem muita gente questionando, né, Nela? A gente já comentou isso hoje, é importante. Como é que o Tiago, ele teria, então, capacidade de tirar a vida dos 3 filhos? Aí o Horácio disse que o Tiago teria se descontrolado na situação, que primeiramente ele teria matado a cabeleireira Elisamar. Aí os filhos pequenos, 2 crianças de 6 anos, gêmeas, e uma outra de 7 anos, começaram a gritar. Aí ele, angustiado, sem saber o que fazer, teria asfixiado também as crianças. Gente, é algo que tem que ser muito bem investigado, porque o cara tirar a vida dos 3 filhos, eu não acredito muito, agora uma opinião pessoal, não, porque ele se descontrolou naquele momento e tirou a vida dos filhos. Eu acho que eles são pessoas muito más, terríveis, cruéis, monstros, para fazer isso. No caso do Tiago, com os 3 filhos, e no caso do sogro da Elisamar, né, o pai do Tiago, matar a Gabriela, matar a esposa, é algo chocante, é algo mesmo inacreditável, cenas de terror, uma história que impressiona pela violência, impressiona pela ganância, por conta de R$300 mil. Então a gente está acompanhando aqui, trazendo novas informações, essas imagens e, claro, acompanhando também a perícia e tomara que esses homens sejam presos hoje. Se confirmar dessa história, de que eles eram mandantes, que eles sejam presos o mais rápido possível. O que deixa a gente muito ferido e muito machucado é saber que alguém sofreu e a gente não pôde ajudar. Nessas circunstâncias, você imagina que as crianças então viram a mãe ser assassinada. E a última criança viu os irmãos sendo assassinados. Você consegue imaginar uma cena dessa? Como essa história se desenrola? O sofrimento que essas pessoas tiveram antes de partir? E se isso deixa a gente de cabelo em pé, porque rola uma transferência. A gente se coloca na situação, é isso que faz a gente ter empatia e sofrer junto. Imagina a dor dos familiares. Nos chamou muito a atenção ontem, durante toda a cobertura, a nossa equipe ficou na delegacia, o Tatuzinho falou com o irmão da Elisamara, o Ismael. O Ismael, nós sentimos muito a dor que você está sentindo. O depoimento dele nos marca, porque você vê pelo tom da voz, ele segurando o choro e a emoção para falar que ele perdeu a família dele de uma forma tão dramática, sem poder nem ajudar. A família estava, ao que tudo indica, vivendo com inimigos. Olha o drama desse depoimento. E os outros envolvidos? Você acredita que há mais envolvidos nessa história? Com certeza. Para no Gideão e nesse aqui? Não para. Não para porque esses aí, eles foi mandado. Emboscada, malvadeza, ódio, que eu não sei de onde tira para matar uns inocentes, sem pecado, sem nada, uns anjos. Que tem justiça, cara. 3 crianças, 3 adultos. Hoje em dia a vida parece que não vale mais nada. A polícia está investigando, acho que
montou uma força-tarefa e parabéns a todos os policiais aí, porque ontem mesmo a gente falou com alguns ali e eles estão dando resposta aí para a sociedade. E a gente família vai ficar mais feliz quando tiver todos pagando o que fizeram. Tem que concentrar para não chorar, né, Cadengue? Não, é algo terrível, viu, Neila? A gente está ouvindo esse depoimento. Paulo Vitor Tatuzinho conseguiu obter aí com exclusividade aqui na delegacia. Jéssica Nascimento também. Ontem toda a nossa equipe ao vivo, um trabalho mesmo primordial, um trabalho de apuração. É o jornalismo da Record ajudando também o trabalho policial. E muita gente fala, mas, gente, eles queriam o dinheiro, então, da venda da casa. Por que eles tinham que tirar a vida da Elisamar? Por que eles tinham que tirar a vida de 3 crianças? Além, claro, de tirar a vida da Renata, a Renata Juliette Belchior e da Gabriela Belchior. Pura ganância, porque teriam, então, segundo investigações, fugido com outras 2 mulheres, pai e filho, Marco Antônio e também o Tiago. Marco Antônio e o Tiago. E falando sobre esses momentos no cativeiro, segundo o próprio depoimento do Horácio, o momento, então, que a sogra da Elisamar, essa senhora de 52 anos, a Renata Juliette Belchior, e a cunhada da Elisamar, a Gabriela Belchior, estavam no cativeiro, segundo o depoimento do próprio Horácio, que ele contou tudo. Ele contou tudo à polícia, detalhe por detalhe. Ele disse que elas foram torturadas, que elas foram ameaçadas o tempo todo, estavam vendadas e sob a mira de uma arma ficavam sendo ameaçadas, sabe? Ouvindo palavras violentíssimas, sabe se Deus, se não foram agredidas ou mortas ali mesmo. A perícia vai concluir se dentro desse carro, o segundo veículo incendiado, encontrado depois do Café Sem Troco, já próximo a Unai, se elas teriam sido mortas a tiros ou também incendiadas. Gente, pessoas mortas incendiadas. Então a polícia está fechando o cerco. São detalhes terríveis que não param de surgir. Esse depoimento desse homem que vigiava o cativeiro é importantíssimo. Se ele puder contar para onde essas pessoas podem ter fugido, vai ser fundamental nesse trabalho nessa quarta-feira da polícia. A polícia não quer parar. Pararam ontem de madrugada, segundo os próprios agentes. A polícia quer continuar trabalhando, daqui a pouquinho a expectativa para que o delegado chegue por aqui, porque eles querem, quanto antes, prender essas pessoas. Claro, ainda são tratadas como desaparecidas, mas são os principais suspeitos de serem os mandantes desse crime. O sogro da Elisamar e o marido dela. Isso fala muito para a polícia, né, Cadengue? Você falou assim, nossa, mas precisavam ter matado a família inteira para poder pegar o dinheiro. Isso mostra que queriam recomeçar, né? Não adianta eu levar o dinheiro se eu não posso ir embora. A linha de investigação, vou embora com a minha amante, com dinheiro e executo a família, porque eu não preciso mais dessa família. Eu posso começar do zero, né? Senão, como é que eu vou recomeçar com ex-mulher, com filho, com agregado? Essa é a linha de investigação da polícia. Mas a gente afirma que tudo precisa ser confirmado. A polícia só vai confirmar a partir do momento que saírem os laudos, com a identidade de cada corpo, saber quem estava em cada carro, né? Se as pessoas que estão desaparecidas foram vítimas ou realmente mandantes, se elas são foragidas ou se elas são desaparecidas, se de fato estão vivos ou não. Tudo isso a polícia vai ter que trazer de informação para fechar esse cerco. E a polícia não está descansando. Então, eles estão ininterruptamente nesse caso, desde que as primeiras informações chegaram. Assim como todos nós aqui da Record, a gente está com uma equipe empenhada, a gente tem costume de fazer essas coberturas, estamos espalhados, a gente tem as nossas equipes também em Goiás, em Minas, está todo mundo debruçado nessa história para trazer resposta e informação. Aquilo que está oculto vai ser revelado, e a verdade é o que liberta. Então, a gente torce para que a polícia seja iluminada para chegar até as pistas certas, fazer o trabalho correto e que a família possa, de fato, entender que as pessoas envolvidas nesses crimes bárbaros serão responsabilizadas. A gente está vendo foto aí de uma família inteira que foi exterminada por causa de dinheiro, é o que tudo indica. E, claro, você acompanha todos os detalhes ao longo da nossa programação aqui na Record TV. Você pode acompanhar pelo R7, que é o nosso portal de notícias. Tem atualizações lá o tempo inteiro sobre esses e todos os assuntos. A gente tem o Play Plus também, que você pode acompanhar o jornal. Não estou em casa, liga no Play Plus que você acompanha